Quantos precisam de algo do Senhor ainda esse ano? Eu quero te falar que você precisa aumentar a sua fé, porque eu sei que Deus pode fazer. Talvez Deus tenha te entregue uma promessa lá no começo do ano e ainda não se cumpriu. Deus é um Deus que não mente, Deus é um Deus que não se atrasa, Ele só não faz na nossa hora, no nosso relógio, do nosso jeito, no nosso formato, mas se Ele prometeu algo para você, eu quero falar que Ele vai cumprir. Quando nós olhamos a história de Abraão, já em idade avançada, Sara em idade avançada, sem condições humanas, talvez, de ter filho, Deus havia dado uma promessa para ele 25 anos, e a promessa se cumpre ainda quando Abraão já tinha uma idade avançada. Deus é aquele que faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Então creia que Deus vai fazer algo especial ainda no ano de 2025. O ano tem sido difícil, principalmente esses últimos meses. Esses últimos meses têm sido meses de aflição para o povo brasileiro. Se você acompanha a política, se você acompanha a economia, se você acompanha o Corinthians, o Santos, tem sido um ano muito conturbado. Os palmeirenses, os flamenguistas estão felizes, e os são paulinos, tanto faz, tanto fez. Eu não estou nem aí. Mas a verdade é que, é brincadeira, os são paulinos também estão angustiados, eu acho. Mas nós vivemos um tempo onde muitas coisas estão acontecendo, nós estamos sendo bombardeados por tantas coisas, e eu vejo pessoas sem energia para lutar pelos seus direitos. Você está tão cansado, você fala, mas desencana, eu não vou entrar nessa guerra não, velho, eu não vou falar com o meu chefe não, eu fui injustiçado, não cara, ele me prometeu alguma coisa, não, desencana. Eu vejo as pessoas tão exaustas. Parece que o ano drenou as energias, drenou a nossa força física, mental, sabe? E o que acontece é que talvez mudanças significativas não aconteceram em sua vida no ano de 2025, e você pense aí, entra ano e sai ano e tudo continua exatamente igual. Pensando nisso, o Senhor derramou sobre mim algo muito especial que eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos falar sobre hábitos, bons hábitos, uma mudança de mente para que nós tenhamos hábitos saudáveis que você pode iniciar praticando ainda esse ano aqui. Você não precisa virar o ano para que você faça algo extraordinário, para que você sonhe algo especial, para que você deseje algo melhor. Talvez o seu ano de 2025 tenha sido o melhor ano da sua vida, glória a Deus por isso, mas eu sei que para o ano de 2026 você quer que seja ainda melhor. Talvez para o ano de 2025 para você esteja sendo ainda um ano muito conturbado, e você deseja que algo seja formado e seja criado pelo Senhor para que você saia desse ano bem e entre no ano de 2026 feliz. Seja lá como for, eu quero compartilhar com vocês hábitos saudáveis que todos nós que somos cristãos precisamos ter. Nós não devemos, nós precisamos ter. Se você colocar na sua mente essas coisas práticas que eu vou dizer aqui, essa palavra é muito prática, é leve. Eu dei muita porrada ao longo de 2025, eu peguei muito pesado. Essa palavra aqui vai ser no amor, vai ser tranquilo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, e eu vou continuar mandando você olhar para a pessoa que está do seu lado aí. Ai pastor, que saco. Pois é, paciência. Ou vai ser rebelde com o pastor aqui? Acho que não, né? Não precisa olhar para a pessoa que está do seu lado não, mas preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Hábito. O que é um hábito? O hábito é uma ação que é repetida com certa frequência ou regularmente. Hábito é uma forma de se comportar. Hábito é um modo regular ou usual de ser. Hábito é uma ação repetida que pode trazer o aumento de conhecimento. Quantos concordam com o que eu disse aqui? A verdade é que isso é um hábito, algo que você repete, algo que você cria, algo que você, deseja e se aperfeiçoa através de ações repetidas para que você chegue e alcance um resultado legal. Nós temos bons hábitos e hábitos ruins. O hábito não necessariamente é somente algo bom, pode ser algo ruim também. Por exemplo, eu tenho um bom hábito, e esse bom hábito é o hábito de fazer exercício regularmente. Por que isso é um bom hábito? Porque isso preserva a minha saúde, cuida do meu bem-estar, faz com que eu tenha energia, faz com que eu seja uma pessoa saudável, né? E um bom hábito é isso, ele gera pontos positivos na sua vida. Mas eu também tenho um hábito ruim.
Vocês querem saber qual é? McDonald's não é um hábito ruim, é um hábito maravilhoso. O Corinthians também é incrível, me faz sofrer muito. Mas vocês estão loucos para saber o podre do pastor, né? Eu tenho o hábito de roer a unha. E é muito ruim, cara. É muito ruim porque eu sei que não tem a ver com insegurança. Eu sei que não tem a ver com questões, traumas que eu vivi na minha infância. É um hábito maldito que eu já tentei, já parei, já voltei, já tentei, já parei. Mas o hábito de roer a unha passa, talvez, a percepção errada para as pessoas. Talvez pessoas olhem para mim, eu estou com o dedo na boca, roendo a unha, cortando a unha, nem precisa de alicate, eu só arranco aqui, às vezes sangra, dói pra caramba. E as pessoas podem achar que eu sou uma pessoa insegura por conta disso. Mas não tem nada a ver com insegurança, tem a ver com um hábito ruim. Um outro hábito ruim que eu tenho é de contar piadas ruins. Vocês querem ouvir uma? Sim ou não? Perguntaram para o Papai Noel se ele rói unha. Sabe o que ele respondeu? Ho, ho, ho. Tá vendo? É horrível. Nós criamos hábitos bons e hábitos ruins ao longo da nossa história. E os hábitos são também frequentemente usados em todos os lugares do mundo. Pessoas de países diferentes têm hábitos diferentes. Eu fiz uma pesquisa recentemente, lendo uma matéria, e eu vi 5 hábitos brasileiros que nós achamos comuns, mas pessoas que vêm de fora do Brasil acham completamente estranhos. O primeiro hábito brasileiro que é comum no Brasil, mas que as pessoas de fora acham estranho, é dar gorjeta. Por que vocês brasileiros dão gorjeta uma vez que o serviço está incluso? Para algumas pessoas não faz sentido. Eu não estou aqui falando a respeito de uma quantidade de dinheiro. R$2, R$3, o cara vai falar, poxa, mas por que você dá se você já está incluso no serviço? Esse é um hábito brasileiro e é um hábito legal. Se você faz, continue fazendo. Reconheça o trabalho daquele que está te servindo, honre a vida dele, animal, maneiro. Mas o gringo não entende. Outra coisa que o gringo não entende é porque nós tomamos vários banhos por dia. A gente toma um banho quando acorda, aí talvez na hora do almoço, no seu período de intervalo, você vai fazer algum esporte, você vai fazer uma caminhada. Nós temos uma vida corrida e cada um encaixa na sua rotina a hora que dá para fazer o exercício. Então se você faz um exercício na hora do almoço, você toma um banho, chega em casa, você toma um outro banho porque você não quer dormir sujo. Na cabeça do gringo é como você pode estar sujo se você já tomou banho uma vez. E eu posso falar porque eu conheci muitos gringos que tomavam banho um dia sim, 3 não. E eles cheiravam muito mal. Eles achavam que eram cheirosos. Terrível. Mas o gringo não entende isso. Outra coisa que o gringo não entende é por que nós escovamos o dente a cada refeição. Para mim é óbvio. Porque eu não quero conversar com alguém com bafo de bacalhau. Porque eu não quero conversar com alguém com bafo de almôndega, velho. Porque eu quero, né, nada como um listerinezinho. Mas o gringo não entende. Outra coisa que o gringo não entende, porque temos lixeira de papel dentro do banheiro. Para nós é óbvio, porque o que eu faria com papel? Jogaria para o alto? Enrolaria na minha cabeça, no meu braço, colocaria no meu bolso? Não, a gente descarta o papel. Mas por que o gringo não tem esse hábito? Porque está tudo bem ele jogar dentro da privada da descarga. E aí eu penso, seria muito melhor se nós fizéssemos isso. Muito mais higiênico seria descartar o papel dentro da privada, mas o gringo não entende. E por último, por que nós brasileiros nos atrasamos para compromisso? Esse é um hábito horrível dos brasileiros. E aqui fica a dica: você que chega no meio do louvor, você acha que a gente não vê? A gente vê. Você que vai embora antes da bênção, você acha que eu não vejo? Eu vejo. Eu só não amaldiçoo, mas eu vejo. O brasileiro marca o rolê às 9, porque vai começar às 9h45. Não faz sentido nenhum. Mas glória a Deus, porque nós somos uma igreja pontual. Nós marcamos às 18, às 18 nós começamos. Se nós estivermos com 2, 3 ou 1000, o horário é esse e vai continuar sendo esse. Esses são hábitos ruins,
ou normais, ou bons, que brasileiros têm de forma normal. E hoje eu quero dar para vocês 5 dicas práticas de hábitos saudáveis que você precisa ter para desfrutar de uma vida abençoada. Amém? Fiz todo esse prelúdio aqui para que nós entremos na mensagem. Então, o primeiro hábito que você precisa ter, que você precisa marcar na sua mente, na sua vida, é preparar a sua mente. Fala com você mesmo: eu preciso preparar a minha mente. O psiquiatra chamado Glenn Gabbard definiu que o cérebro e a mente não são entidades separadas, pelo contrário, ele diz que a mente é a atividade do cérebro. E ele vai além, ele diz que os nossos pensamentos precedem as nossas emoções, e que não dá para mudar um hábito ruim se nós não começarmos a mudar a nossa mente. Isso é algo muito verdadeiro. Tudo começa pela nossa mente. Você começa o seu dia, talvez de uma forma positiva ou negativa, quando se você acorda estressado, meu amigo, o resto do seu dia vai ser um dia estressante. Se você acorda numa paz, numa vibe legal, gostoso, tranquilo, vai lá, coloca a CNN para acordar o seu filho, maravilhoso, ou não. Mas tudo depende de como você acorda, de como você se posiciona e de como você faz as coisas. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele mostrou que o ser humano tem 85 bilhões de neurônios. Semana passada eu disse que nós produzimos de 70 mil pensamentos por dia, ou seja, de 50 a 70 pensamentos por minutos. E o que me choca é saber que essa mesma fonte de pesquisa que disse que nós temos 70 mil pensamentos por dia, apontou que de 80 a 90% dos pensamentos que nós temos por dia são pensamentos negativos. Agora, como que nós vamos ver uma vida positiva se os nossos pensamentos são pensamentos negativos? É com relação a tudo. Você está no ônibus, você fala: nossa, que trânsito. Se está chovendo, você fala: nossa, que porcaria está chovendo. Se está sol, nossa, está quente demais. Nós vivemos reclamando, nós vivemos murmurando, e nós não passamos pelo crivo daquilo que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz o apóstolo Paulo dizendo: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é algo obrigatório para todos nós. Não existe você mudar um hábito sem antes mudar aquilo que você pensa, sem antes mudar aquilo que você tem colocado dentro da sua mente, sem antes entender que a palavra de Deus é poderosa e te dá uma direção, te aponta um caminho. Você não sabe como começar, renove a sua mente. Você não sabe o que fazer, renove a sua mente. A mente é a sede dos pensamentos, das emoções, e nós precisamos renovar a nossa mente e entender como nós estamos alimentando os nossos pensamentos. Se você está alimentando os seus pensamentos de coisas ruins, são ações ruins que você vai ter como consequência daquilo que você tem alimentado. Sabe, você precisa começar o seu dia com uma mente renovada em Cristo. E aqui eu vou te dar uma dica clara, que eu preciso, tá? Então isso se aplica a mim também. Provavelmente você durma com o celular do lado da sua cama, na cabeceira do lado aqui, porque é o seu despertador, porque, enfim. Só que habitualmente o celular desperta, a primeira coisa que você vai ver, vai pegar o seu celular, vai checar a mensagem, vai ver se tem alguma ligação da madrugada, vai ver se tem alguma mensagem da madrugada, e rapidamente você se distrai. De repente, 5h40 da manhã você está rolando, scrolling no Instagram. Isso não faz bem para você, não faz bem para a sua mente. A minha sugestão é: acorde mais cedo, acorde o horário que você acorda, mas não pegue o celular, renove a sua mente, leia a palavra. A primeira coisa ao acordar, sente um pouquinho, por 5, 10 minutos que seja, abra a sua Bíblia, respire, inspire, sabe, e fala: Senhor, fala comigo, que o meu dia seja abençoado. É terrível, cara, quando eu pego o meu celular às 5h30 da manhã, já tem mensagens do dia anterior de problemas que eu preciso resolver. Eu já começo o dia estressado, eu já começo o dia irritado. Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar da nossa mente, renovando ela todos os dias. Quando nós entendemos esse processo de renovação da nossa mente, é necessário que você passe pelo processo de arrependimento da condição que você vive,
para que então você entre em uma mudança efetiva de atitude. Quando nós nos arrependemos, tá? Eu não estou falando de pecados grandes, eu estou falando até mesmo de pensamentos ruins que têm dominado a sua mente. Você é livre do domínio do pecado. Você passa então a ter uma nova concepção, uma nova formação de vida. Sabe, nesse processo de renovação, nós, homens e mulheres, somos revestidos do poder de Deus. Nós vamos nos despindo daquilo que não é bom, daquilo que não faz bem, e vamos nos enchendo de coisas espirituais positivas, que enchem a nossa vida de expectativa e esperança. E essa operação renovadora, ela é feita pelo Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, porque é algo divino, o homem não pode produzir. Essa renovação, ela é feita por meios que nos levam a ter uma mente renovada. Sabe como você pode ter uma mente renovada? Através da leitura da Bíblia, através de louvores que você põe dentro do seu carro. O que você tem escutado, o que você tem colocado no seu tempo de academia, no seu tempo de exercício, no seu tempo no trânsito, quer seja no seu carro, ou então no carro de alguém, ou então no transporte público. Você pode renovar a sua vida se enchendo da palavra que vem de Deus, orando, meditando na palavra do Senhor. É de suma importância que a sua mente esteja ocupada com as coisas de Deus. Para que você renove a sua mente, você precisa estar com a mente ocupada com as coisas de Deus. O poeta inglês chamado William Cowper disse uma vez que falta de ocupação não é repouso. Ele disse que uma mente vazia vive absolutamente angustiada. Isso explica aquela famosa frase que muitos brasileiros acreditam que está na Bíblia: mente vazia, oficina do diabo. E eu sei que talvez alguns estejam se perguntando: mas não está na Bíblia? Não, poderia estar, mas não está. Sabe, quando nós temos a nossa mente vazia, existe uma grande chance de você começar a olhar para lugares que você não deveria olhar, de você começar a desejar coisas que você não deveria desejar. Uma mente vazia, você começa a olhar para uma mulher de uma forma diferente, você começa a olhar para um homem de uma forma diferente, você começa a analisar a grama do vizinho e dizer: nossa, puxa, ela é muito mais verde do que a minha casa, a vida do meu vizinho é muito mais feliz do que a minha. Quando você está com a sua mente vazia, você começa a desejar coisas que o Senhor não tem para você. Mas quando você renova a sua mente, você não permanece o mesmo. E eu quero te afirmar que mudar a sua mente vai fazer com que você mude a sua vida também. Você pode desenvolver esse hábito. Comece a partir de amanhã. Você não precisa esperar virar 2026 para começar o seu dia lendo a Bíblia, para começar o seu dia mudando o humor da sua casa. Você muda primeiro você para querer então mudar o próximo, para querer mudar aqueles que estão à sua volta. Sabe uma coisa que eu reparo? Que a minha esposa, ela dita o ritmo da minha casa, e eu creio que toda mulher tem o potencial de fazer isso. Geralmente a mulher é aquela que quando ela está feliz, a casa está feliz, e quando ela está estressada, a casa fica estressada. Mas eu percebo que quando a Érica não está, eu sou o responsável por gerar esse ambiente dentro da minha casa. Os meus filhos eu levo eles para a escola todos os dias, e quando eu coloco uma música mais tranquila, que eu quero adorar o Senhor de manhã, e eu coloco lá qualquer coisa que é mais adoração, mais calma, eles vão, o John vai olhando para o teto do carro, vai fechando o olho. Estou falando 6h20 da manhã. O Enzo vai panguando, olhando para fora, e você fala: Enzo, está tudo bem? Ele nem te responde, ele está em Nárnia. Mas outro dia eu experimentei colocar só louvorzão agitado. Meu amigo, a atmosfera do carro muda. Eles já vão ligados no 220, já saem brincando comigo. Alô pai, um beijo, te amo. Eu brinco, eu buzino na frente da escola. O Enzo fica bravo, eu não estou nem aí. E é isso, a gente muda o ambiente quando a gente renova a nossa mente. E pessoas que estão em nossa volta, elas também são impactadas com essa atitude. Não pense você que renovar sua mente só vai atingir você. Eu posso te garantir que vai atingir o seu relacionamento familiar, com a sua esposa, com os seus filhos, e inclusive no seu ambiente de trabalho. Amém? Então o primeiro ponto que você tem que saber é: prepare a sua mente. O segundo hábito que você precisa desenvolver é: seja positivo. E eu não estou aqui falando a respeito de uma teologia triunfalista, estou falando de algo bíblico.
Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. E nessa passagem aqui Paulo escreve para Timóteo, e ele está falando sobre deveres da família, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para os filhos, dos filhos para o pai, do servo para o seu senhor. E ele conclui dizendo que tudo que nós vamos fazer, que nós façamos como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Sabe, isso aqui precisa falar algo ao nosso coração, porque muitos de nós somos pessoas otimistas, outras mais realistas, outras mais pessimistas. Eu vou dar um exemplo para você. Por que essa questão de ser positivo é algo poderoso? Porque eu creio que nós criamos o hábito de olhar o copo meio vazio, de olhar o copo e falar: poxa vida, está me faltando alguma coisa. E essa falta de um pensamento positivo, de um pensamento grato, porque esse sentimento positivo vai fazer com que o seu coração se encha de gratidão, tem nos afastado e nos colocado cada vez mais longe de Deus, porque nós temos focado naquilo que nós não recebemos, ao invés de olhar naquilo que o Senhor já derramou. Isso é muito perigoso, perigoso em todos os ambientes. Dentro da sua casa, talvez a sua esposa seja aquela mulher sonhadora, como a minha é. A Érica falou para mim outro dia: eu queria fazer uma viagem de 40 anos, quando nós fizemos 40 anos, e eu queria fazer isso, e eu queria ir para tal lugar, fazer isso com as crianças e tal, e não sei o que, e eu olhando e falando: poxa, que legal, vou ter que arrumar mais 4 empregos para conseguir fazer isso. Aquilo que eu acho que é um realismo da minha parte se torna um negativismo para ela, porque eu estou destruindo aquilo que ela está sonhando. E nós homens, muitas vezes, no nosso lado mais racional, nós fazemos isso com as nossas esposas. Então a sua esposa sonha, a sua esposa planeja, a sua esposa cria toda uma história, e ela está falando: eu só estou sonhando, eu não estou falando que a gente vai fazer. Mas você já está decretando algo ruim, dizendo: não vai acontecer. Sabe, uma atitude negativa travestida de um realismo. Não seja você boca de Satanás para acabar com os sonhos da sua esposa. Estou falando muito sério, porque nós homens somos mais racionais, nós não somos tão emotivos, mas muitas mulheres estão sonhando alto, e nós somos aqueles que estão podando os sonhos das nossas esposas. Deixa ela sonhar, meu irmão, seja um intercessor pelo sonho dela. É loucura, mas Deus tira do coração, não tem que ser você. Você entende? Está comigo aqui? Ela está lá: nossa, queria ter a vida daquela pessoa, queria ter a casa daquela pessoa. Você fala: poxa, eu também gostaria que você tivesse. Aí você vai para o seu quarto e fala: Senhor, tira isso da cabeça dela, que não vai dar certo. Nós temos enterrado tantos sonhos. Muitas pessoas que estão noivando vêm falar comigo. A primeira coisa que eu falo para os homens é: não tire o direito da sua noiva de sonhar o casamento que ela sempre sonhou, de ir atrás das coisas que ela sempre desejou. Mas eu não tenho dinheiro. Não estou falando que você vai fazer, mas não vai ser você aquele que vai boicotar. O sonho da mulher para casar é da mulher para casar. A Érica queria uma festa incrível, eu só queria um churrasco com espetinho e samba. Era o sonho, o casamento dos sonhos para mim. E eu demorei para entender, cara, que era o sonho da vida dela. O sonho da minha vida era ter um Gol Bolinha, e eu tive. O Jadiel andou comigo nesse Gol Bolinha, era muito legal. Não andava nada, mas era uma delícia. Sabe, nós não podemos enterrar os sonhos das nossas esposas. E às vezes é nos mínimos detalhes, a gente nem percebe. A Érica fala para mim muitas vezes: meu, você está pessimista. Eu falo: cara, eu não estou realista. Aí outro dia a gente andando na rua da minha casa, tem vários ipês. Sabe aquelas árvores ipês amarelas? Quem conhece ipê amarelo? É lindo, não é verdade? É lindo, cara.
E aí nós saímos um dia, agora recentemente, a rua toda amarela, as árvores amarelas, e ela, uau, nossa, como é lindo, como tá lindo esses ipês. Eu falei, tá mesmo, pena que morre rápido. É verdade, porque não dá para entender. Ficou lá 2 dias, caiu, morreu, só vai voltar a ficar lindo daqui a 1 ano. Mas para que eu falei isso? Ela virou para mim e falou, viu? Pessimista. Eu falei, nossa, é verdade. Sabe, vamos contemplar a beleza, gente. Vamos ser positivos, vamos olhar as coisas de uma forma legal, sabe? O problema é que hoje a gente fica nessa, não, eu só estou sendo sincero, eu só estou sendo realista. Não, o que você está fazendo é roubando o sonho daqueles que estão sonhando, roubando o sonho da sua esposa, dos seus filhos, sabe? Não seja você, seu filho te pergunta, pai, você acha que eu posso ser um jogador de basquete? Deus já falou para você que ele não pode ser? Que o seu filho não pode ser? Deus já falou para você que o seu filho vai ser um astronauta? Cara, não seja você o boicotador dos sonhos. O Enzo está na fase do basquete. E outro dia ele me perguntou, pai, você acha que um dia seria possível eu me tornar jogador da NBA? Eu falei, filho, para Deus nada é impossível. Eu falei, eu creio, quem sabe? Eu falei, o basquete não é um esporte da cultura brasileira. É mais fácil você se tornar um jogador de futebol. Mas, se Deus tiver isso para você, cara, você vai ser um baita de um jogador. Ele sabe que ele não vai ser um jogador profissional de basquete. Deixe o seu filho sonhar, cara. Deixe o ócio criativo vir sobre a mente dele. Deixe ele bolar a estratégia. Deixe ele imaginar. Agora a gente fica assim, ai não, nossa, não dá, ai meu dia é muito chato, ai o dia está chuvoso, ai o dia está cinza. Cara, são tantas coisas ruins que saem das nossas bocas, são tantas palavras de reclamação, de murmuração. Sabe, pessoas que têm o hábito de reclamar possuem feridas que elas precisam ser tratadas. Sabe, você sendo uma pessoa negativa, você está matando a si próprio e outros que estão caminhando com você. Números 14, versículo 26 e 27 diz, depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. A murmuração não é algo novo, não é porque nós vivemos em um tempo de uma política, de um povo polarizado, num Brasil dividido, e é por isso que nós vemos o caos. Não, murmuração é algo que acompanha desde o nascimento da humanidade. E nós já vimos pela história que Deus não se agrada daqueles que murmuram. Deus não acha prazer naqueles que reclamam o tempo inteiro. Você acha que você está em falta? Olha para quem tem menos do que você e veja o quão abençoado você é. Sabe? Olha para aqueles que estão vendendo bala no farol, é essa hora da noite. Veja o quão abençoado você é por ter uma roupa, quando você olha para alguém que está descalço na rua. Eu estou te fazendo isso para trazer para você um choque de realidade, porque a comparação é uma porcaria, porque a comparação tem roubado propósitos, porque a comparação tem tirado pessoas da vontade de Deus, porque acham que não tem, porque Deus é bom com um e não é com o outro. Nós precisamos entender que Deus nos deu mais do que nós precisamos. Deus é um Deus abundante e quer continuar derramando abundância sobre as nossas vidas. Sabe, você não sabe como se motivar, como ter uma mente positiva. Olha o que Deus te deu. Quantos aqui têm filhos? Quantos aqui têm filhos que não estão em hospitais? Cara, olha o privilégio que você tem. Vai falar com um pai que está com um filho internado, vê se ele não gostaria de trocar com você agora. Quantos aqui estão empregados? Eu não estou falando do emprego dos sonhos, eu estou falando de empregados, recebendo em dia. Vai falar com quem está procurando um trabalho há 3, 6 meses, 1 ano e não consegue, para ver se eles não trocariam com você. Quantos aqui têm um casamento estabilizado? Vai falar com uma mulher que está desesperada tentando reconciliar com o seu marido e o marido não quer nada com ela, para ver se ela não trocaria com você. É tudo um ponto de perspectiva. Tenha uma visão positiva. Deus é bom. Deus te deu coisas incríveis, talvez não aquilo que você queira,
mas Ele continua sendo bom. A sua atitude quanto à sua motivação, ela determina como o seu dia será. Sabe, você vai ser feliz quando você decidir ser feliz, e não quando você esperar se sentir ser feliz. Provérbios 18, 20 e 21 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Grava isso que eu vou falar para vocês. Palavras são recipientes de poder. O que você vai colocar dentro desse recipiente depende de você. O que você vai colocar dentro desse recipiente é uma decisão tua. Pode servir para bom ou pode destruir o seu dia e as suas emoções. Terceira dica, terceiro hábito que nós temos que criar. Nós então falamos a respeito de uma renovação da nossa mente, um hábito de se tornar pessoas mais positivas, e o terceiro, eu quero falar a respeito de cuidar das nossas emoções. Esse é um assunto que nós precisamos falar. Tornar saudável a forma como reagimos às exigências da vida, ou então lidamos com os nossos medos, desejos, emoções, elas trazem benefícios profundos para cada um de nós. Sabe, quando nós não damos atenção suficiente à nossa saúde emocional, nós acabamos pagando um alto preço, e consequentemente a perda pela qualidade de vida, pela qualidade, sabe, dos relacionamentos e tantas outras coisas. Existe uma síndrome chamada síndrome do coração partido. Quem já ouviu falar dessa síndrome? Essa síndrome, ela é causada através de um estresse emocional e físico, e alguns fatores colaboram para que essa síndrome aconteça. A síndrome do coração partido, quando você olha o raio-x de alguém que teve essa síndrome, por que ela chama síndrome do coração partido? Porque no raio-x aparece uma marca no coração, como se o coração tivesse partido em dois. É por isso que essa síndrome chama síndrome do coração partido. Quem aqui já ouviu a frase, talvez você tenha falado para o seu marido essa semana, ou ele tenha te falado essa semana: você partiu meu coração, e nós não vamos mais no McDonald's por causa disso. A síndrome do coração partido, ela é considerada um problema raro, e ela provoca sintomas semelhantes aos sintomas de um infarto: dor no peito, falta de ar, cansaço, e ela surge em um período de grande estresse emocional. Segundo o HCOR, a causa dessa síndrome pode ser a morte inesperada de um amigo ou de um familiar, ser diagnosticado com uma doença grave, perder uma grande quantidade de dinheiro, se separar da pessoa amada através de um divórcio, ou então a morte. E essas situações, elas provocam um aumento da produção de hormônios de estresse no organismo e geram contrações dos vasos cardíacos, lesando o nosso coração. O coração é um ambiente muito importante para que você guarde ele, para que você persevere ele, para que você fale para o Senhor: Senhor, por favor, seja o guardião do meu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. A vida e a morte procedem do coração, e nós temos que guardar o nosso. Coração e mente, falei semana passada, são citadas inúmeras vezes na Bíblia. Onde o seu pensamento vai, o seu coração vai também. Sabe, nós passamos muito tempo cuidando das coisas externas. Eu sou um cara que gosta de carro. Quem gosta de carro aqui? Eu sempre gostei muito de carro. Os meus carros sempre eram cheirosos, sempre eram limpos. Eu lavava uma vez por semana. O meu carro era um brinco, cara. Quando eu comecei a namorar com a Érica, eu não deixava ela pentear o cabelo dentro do meu carro. E é verdade, eu falava: parece um Golden. Parece que o Golden entrou no meu carro aqui, se chacoalhou e está cheio de pelo. Quando os meus filhos nasceram, eu não deixava eles comer. Eles iam: a gente para no acostamento, você come lá fora, chacoalha lá fora, vomita lá fora, e aí você entra no meu carro. Até o dia que eu entendi que é melhor ter paz do que ter razão. Hoje, eu acho o polvilho escondido em lugar que eu nem sabia que existia no carro.
Um dia, se eu me perder no meio da floresta com o meu carro, morrer de fome eu não vou. Vai ter polvilho em algum lugar. Certeza. Sabe, mas existem pessoas que cuidam dos seus carros, existem mulheres que cuidam tanto das suas casas, elas querem a grama linda, sabe, os arranjos, elas querem as flores, sabe, tudo limpo, tudo perfeito, e está tudo bem, que bom, cara, você ser zeloso com coisas que o Senhor te deu. Nós somos chamados para sermos bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou, mas não adianta você cuidar das coisas que estão externas, e o interno está morrendo. Mais importante do que um carro limpo, do que uma casa arrumada, é como o meu coração está, é como o seu coração está. A depressão é o mal do século, e segundo a OMS, mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com depressão, e eles estimam que esse número já aumentou muito, já passou de 300 milhões, mas muitas pessoas ainda sentem vergonha, se sentem julgadas, se sentem desamparadas, se sentem, sabe, eu creio que hoje a igreja ela já está muito mais preparada a lidar com isso, mas nós ainda precisamos caminhar bastante, e eu posso falar, e eu tenho lugar de fala, porque eu já tive depressão, e eu não tenho vergonha de falar não, eu já tive depressão, Deus me curou, Deus me restaurou, e eu quero falar para você que talvez esteja vivendo isso. Se eu pedir para você não levanta a mão, mas se eu perguntasse quem aqui vive com depressão, já teve depressão, eu posso falar para você que seguramente 70% das pessoas que estão aqui levantariam as suas mãos, se estão ou já tiveram depressão. Eu creio que a medicina é algo poderoso, que Deus deu a capacidade para o homem de desenvolver medicamentos, então a menos que o Senhor te peça para parar o seu remédio, o seu tratamento, continue fazendo. Procure o psiquiatra se você tem vivido com isso, procure ajuda psicológica, pastores também são bons, mas nós precisamos tratar a depressão como a depressão de fato é uma doença de ordem emocional. Quando você vê alguém com câncer, a menos que você seja um endemoniado, você não vai falar para essa pessoa, está com câncer porque está em pecado. Mas muitas pessoas ainda falam nos dias de hoje, embora já tenha havido esse avanço, muitas pessoas dizem que depressão é falta de Deus, que depressão é frescura. Eu não tenho, não, depressão é coisa de quem não trabalha, de coisa de quem não tem o que fazer. Não, cara, é o mal do século, e nós precisamos tratar isso da forma certa. Então, se você tem vivido isso aqui é especial para você. Se você tem vivido isso, eu quero falar que você não está sozinho. Deus está contigo e coloca pessoas para andar ao seu lado, para te encorajar a sair dessa situação, mas você precisa desejar sair dessa situação. Se você entrou aqui com depressão, não sabe o que fazer, comece renovando a sua mente, mude o hábito, renove a sua mente, comece a pensar positivo, que Deus não tem depressão para o resto da sua vida, que esse é um período de tempo, que talvez os seus hormônios e neurônios não estão se conectando, mas Deus vai criar uma estratégia para fazer tudo voltar à funcionalidade perfeita, mas busque ajuda. Nós temos pastores nessa igreja, nós temos psicólogos nessa igreja, nós conhecemos psiquiatras que podem te ajudar a vencer esse processo. Você não está sozinho. Segundo ponto, entenda que a sua fé não está quebrada por conta desse problema. Existem homens e mulheres ao longo da história que já viveram depressão. Madre Teresa de Calcutá já viveu depressão, Martin Luther King Jr. já viveu depressão, Charles Spurgeon já viveu depressão, o profeta Elias já viveu depressão. Sabe, Deus vai continuar usando você, você precisa entender, se tratar e ser cuidado pelo Senhor. E o terceiro que eu quero falar é que Deus é contigo, você não está sozinho, a sua fé não está abalada e Deus continua sendo com você. Deus não rejeitou o profeta Elias, quando Elias, depois de ter visto Deus fazer um milagre, os profetas de Baal serem derrotados, ao invés dele celebrar, ele se esconde na caverna. Deus não falou assim, Elias, seu frouxo, sai dessa caverna. Deus olhou para Elias e falou assim, eu vou cuidar de você. E a Bíblia mostra que Deus fez Elias dormir, Deus alimentou Elias, e quando Elias foi restaurado pelo Senhor, ele saiu de lá de uma maneira poderosa. É isso que Deus vai falar com você. O que eu quero te dizer hoje é que Deus está muito mais preocupado com aquilo que está dentro de você do que o que está fora. Não adianta você querer
organizar as coisas exteriores enquanto as interiores estiverem uma bagunça. Priorize a sua saúde emocional. Priorize. Crie esse hábito de renovar sua mente. Crie o hábito de ser uma pessoa positiva e cuidar da sua saúde emocional. Quarto hábito que nós precisamos criar em nossas vidas é cuidar da nossa saúde. Cuidar do seu físico. Cuidar do seu shape. O corpo humano é uma obra admirável do Senhor. Eu lembro quando, eu sempre achei muito louco como as coisas se desenvolvem dentro do corpo do ser humano, mas eu fiquei ainda mais impactado quando eu acompanhei o processo da gestação da Érica no nascimento do Enzo, e eu olhava como algo tão pequenininho poderia se transformar em um bebê. E hoje o meu filho tem quase 13 anos. Mas é louco você ver a mudança, o crescimento, o desenvolvimento. Antes, aquilo que parece um pequeno grão de arroz, ele vai crescendo, e os órgãos vão se desenvolvendo, e de repente aquilo, aparece braços, aparecem pernas, aparecem dedos, sabe? Aparece cabelo, aparece nariz, olhos. Deus é incrível. A complexidade do corpo do ser humano é algo surreal. Atrás do nosso globo ocular existem milhões de metros de fios encapados, como se fossem fios encapados que te fazem enxergar. Você sabia disso? Nosso corpo é composto por trilhões de células. Não se sabe o número exato próximo, mas alguns apontam que entre 10 a 100 trilhões de células compõem o corpo do ser humano. E Davi reconheceu isso, lá em Salmo 139, 14, ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, olha que lindo isso que Davi fala, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Nesse salmo aqui, Davi fica admirado com a obra de Deus em relação ao corpo humano. E ao falar do corpo, Davi apresenta Deus como um artista que produz uma obra-prima. Inclusive, reconhece o quão inescrutável é a ação de Deus nesse processo. Agora veja como Davi não era aquele cara narcisista. Nossa, uau, olha o meu peitoral, olha o meu abdômen, olha os meus bíceps. Não, o que ele diz ali foi: cara, como Deus é incrível. Como a formação do corpo humano é extraordinária. Provérbios 11:17 diz: o homem bondoso faz a si mesmo, faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Em outra versão diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o seu próprio corpo. Nós temos que ser zelosos com aquilo que Deus nos deu. Existe um número altíssimo de pessoas com hipertensão, de pessoas com diabetes, e nós estamos achando normal crianças que estão com sobrepeso. Eu não estou aqui falando, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é gordofobia não, cara. Eu estou sendo muito realista, cara, porque Deus espera que nós tenhamos uma vida saudável, para que nós tenhamos longevidade e mais pessoas ouçam a respeito do Evangelho. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que você precisa cuidar da sua saúde, que você precisa cuidar da sua alimentação, que os seus anos de vida precisam ser longos. Não adianta você ter algo, uma unção sobrenatural de louvor. Vou pegar o Jonathan, que é um dançarino profissional excelente. Não adianta Deus ter derramado sobre a vida dele uma capacidade extraordinária de louvar o Senhor através da dança, e ele precisa do seu físico, se ele não tiver saúde para fazer isso. Não adianta Deus pegar o Renan, que tem uma voz angelical, maravilhosa, que tem, tocado tantas pessoas ao redor do Brasil e do mundo, se ele não tiver saúde para colocar, para servir a Deus com aquilo que Deus deu a ele. Nós estamos banalizando o cuidado com o nosso corpo. Nós estamos deixando de lado. Você faz tudo, você ingere todo tipo de porcaria, você faz absolutamente tudo aquilo que você não deve fazer. Eu conheço pessoas com diabetes,
que continuam comendo doce, você quer se matar, e aí no seu velório as pessoas vão falar: por que Deus levou tão novo? Não, você que foi responsável e comeu algo que você não deveria comer. Nós precisamos olhar o nosso corpo e entender que a nossa esposa merece o melhor da nossa saúde, os nossos filhos merecem o melhor da nossa saúde, mas acima de tudo e de todos, Deus merece o melhor da nossa saúde. Deus não nos chamou para ser medíocre, Deus não te chamou para ter uma saúde medíocre. Deus veio para te dar vida, e vida em abundância. Mas amigo, você precisa fazer sua parte, você precisa se cuidar. Sabe, vai no Parque Vila Lobos fazer uma caminhada, vem aqui às terças e sábados fazer jiu-jitsu com o professor Tiago, vem jogar futebol, vem jogar vôlei, vai se exercitar, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma esteira, faça alguma coisa, cuide da sua saúde. Quando eu falo, eu não brinco nesse aspecto. Eu odeio fazer musculação, eu odeio com todas as minhas forças. Eu brinco com a Érica que as pessoas do lugar onde eu faço musculação, elas devem me achar o cara mais insuportável. Eu não dou risada para ninguém, eu estou lá na força do ódio. Eu quero matar o personal que me dá aula. O Gabriel, ele está aí? Não, né? Não está aí não, hoje não veio. Mas olha que louco que Deus faz. O Gabriel começou a me treinar por conta das lesões que eu tive. Consegui arrastar ele para a igreja, se converteu ele, a esposa, a sogra. Os 3 se batizaram na igreja e continuam sendo membros. Agora, meu amigo, eu malho para comer, e eu como mesmo, sabe? Dá uma risadinha de bom dia não, amigo. Eu daria risada se eu estivesse na minha cama, deitado comendo a mandita, comendo um saco de ouro branco, aí você ia me ver sorrindo. Eu não faço exercício porque eu gosto, eu faço porque eu preciso. Os meus filhos precisam da minha saúde. Como que eu vou jogar bola com o Enzo? Como que eu vou brincar com o John? Como que eu vou correr atrás do Gael, aguentar uma rotina onde uma criança em pleno sábado acorda às 5h15 da manhã? Se eu não for saudável, não dá. Eu não estou falando a respeito de você ser vaidoso, ter um corpo, sabe, para se mostrar para as pessoas, não. Mas para que Deus seja glorificado através da sua vida. Cara, por favor, leve a sério o que o Senhor te entregou. Luciano Subirá tem feito um trabalho incrível falando sobre a consciência e o cuidado com a saúde. Não banalize a obra de arte que o Senhor criou, que é você. Cuide do seu físico. Não adianta você ter uma mente saudável se o seu corpo estiver destruído. Faça isso, cara. Faça um bem a si mesmo, porque você vai ver como você vai viver ainda mais. E por último, quero falar que o mais importante do que você renovar sua mente, do que você ter uma mente positiva, cuidar das suas emoções, cuidar do seu corpo, é você alimentar o seu espírito da forma correta. Você precisa priorizar o seu tempo com Deus. Muitas pessoas têm alimentado o seu espírito ouvindo músicas seculares que fazem apologia a todos os tipos de situações e de coisas que você não deve se alegrar. Existem filmes que nós somos alimentados, séries que Deus não quer que Deus não quer que nós nos alimentemos desse tipo de conteúdo. Porque da mesma forma que não adianta eu ter uma saúde emocional e o físico destruído, não adianta também eu ter uma mente renovada, eu ter uma atitude positiva, eu ter as minhas emoções em dia, o meu corpo saudável, se o meu espírito não estiver bem alimentado. Muitas pessoas usam o discurso de que não tem tempo para alimentar o espírito. A verdade é que não é que elas não têm tempo, elas não querem alimentar o espírito. Porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Sabe? Você tem tempo para jogar futebol, você tem tempo para ir num salão de beleza, você, mulher, fica 12 horas sentada numa cadeira, conversando, fofocando, fazendo unha e cabelo, e eu incentivo você a se cuidar mesmo.
Você, homem, vai para a academia, fica 3 horas lá puxando ferro, depois vai fazer sauna, e vai enrolar, e vai sair com seus amigos, e aí você tem a pachorra de falar para Deus: desculpa Deus, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, é que Deus não é a sua prioridade. E enquanto isso não mudar, o seu espírito vai estar fraco. Na primeira tentativa de Satanás de te burlar, de te levar para um caminho mais, você vai. Ou nós somos controlados pela nossa carne, ou pelo nosso espírito. Gálatas mostra isso, não é verdade? Ou você é controlado pelo espírito, e você tem um fruto do espírito dentro de você, ou então a carne vem e te domina. Nós não podemos aceitar de forma fácil isso, sabe? Na verdade, nós temos que buscar a Deus, e nós alimentamos o nosso espírito fazendo o quê? Orando a Deus, falando com o Senhor, sabe? Colocando louvor, lembrando que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele nos ama, que Ele nos ampara, que Deus é incrível. Existem tantas formas de você alimentar o seu espírito, como aqui nesse lugar. Quer ver como você pode alimentar o seu espírito? Feche seus olhos um pouquinho. Queria chamar a equipe de louvor rapidinho aqui. Rápido. Eu vou mostrar um jeito muito simples que nós podemos agora alimentar o nosso espírito. Ainda não é o fim da mensagem, mas nós estamos caminhando para esse lugar. Se coloque em pé um pouquinho aí. Ramon, como que eu alimento o meu espírito? Comece a falar com o Senhor aí no seu lugar. Você já é cristão, você já entregou sua vida, fale com o Senhor agora aí, fala: Senhor, estou aqui, Pai, estou cansado, estou estressado, meu ano não acaba, meu ano não está lá essas coisas. Comece a falar, comece a colocar para fora aí o que você tem vivido, o que você tem sentido. Será que você pode fazer isso? Sim ou não? Então comece a falar com o Senhor aí. Não é quieto que você alimenta o seu espírito. Você alimenta o seu espírito falando com o Senhor. Sabe, muitas vezes o que Deus espera de nós são gemidos inexprimíveis, e a gente está... Meu querido, isso aqui deveria estar um clamor enorme. Isso aqui deveria ter um volume alto de adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, onde você talvez estivesse quebrantado no seu coração, falando: Senhor, me perdoa, porque eu fiz tudo ao longo desse ano, menos alimentar o meu espírito. Eu cuidei de absolutamente todas as coisas, eu cuidei dos meus filhos, eu cuidei do meu marido, e você vai falar: eu cuidei da minha esposa, eu cuidei da minha casa, mas o meu espírito não foi alimentado. Me perdoa, Senhor, porque o essencial, o mais importante, eu deixei de lado, e eu não fiz porque eu não tive tempo, eu não fiz porque eu não quis. Ser rejeitado é uma porcaria, cara. Ser rejeitado é o pior sentimento que gera em nossas vidas. E quantas vezes ao longo de 2025 você não rejeitou Jesus, você não rejeitou a presença de Deus? É momento de você rasgar o seu coração e pedir perdão, para que Deus renove a sua mente, e para que você saiba que Ele espera algo novo de você, um novo hábito. Salmos 1, 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na lei de dia e de noite. Antes medita na sua palavra de dia e de noite. Esse meditar é você debruçar sobre a palavra, e não marcar como simplesmente lido. Eu falei que hoje ia ser uma mensagem leve, mas eu sinto no meu coração que, cara, a gente precisa acordar, a gente precisa despertar. A gente tem abrido os nossos aplicativos de Bíblia e colocado o versículo do dia só para falar que eu sou um bom cristão, e eu li a Bíblia hoje, mas eu não medito na palavra de dia e de noite. O Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer mudar a sua mente, o Senhor quer que você renove esses pensamentos intrusivos que têm vindo sobre a sua vida, mas para isso você precisa se posicionar, para que novos hábitos sejam gerados.
você precisa em primeiro lugar se arrepender, renovando a sua mente, como nós dissemos. Renove a sua mente, dizendo: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Jesus. Me perdoa porque eu não me encontrei com o Senhor, porque eu não quis, não porque eu não tive tempo. Não queira dar desculpa para o Senhor. Agora não é a hora de você dar desculpa, agora é a hora de você confessar o seu pecado. Agora é a hora de você confessar a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho, e dizer: Senhor, eu não fiz porque eu não quis, porque eu não entendi como prioridade, mas eu quero mudar, Jesus. Eu quero que o senso de urgência esteja dentro do meu coração, para que eu leve essa mensagem para outros lugares também. Será que você pode fazer isso? Queria pedir que as luzes fossem apagadas um pouquinho, tio, por favor. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, comece a alimentar o seu espírito, pedindo perdão, falando palavras de adoração ao Senhor. Comece um novo hábito hoje, de adorar o Senhor em meio às suas questões. Vamos zerar o game, vamos zerar o jogo, vamos começar tudo de novo. E começar de novo parte do lugar onde você reconhece que você é o pecador e que Ele é o Santo dos Santos. O Senhor está nesse lugar. E hoje nós falamos sobre criar bons hábitos, mas nada disso é suficiente se nós não entendemos que Jesus é suficiente. E eu quero falar com você hoje, que entrou aqui talvez pela primeira, segunda, terceira, quinta vez, mas nunca fez uma oração onde você entregou o seu coração e disse: Senhor, eu confesso ao Senhor, e eu confesso o Senhor como o meu Senhor, o meu único Salvador. Ramon, por que isso é importante? Porque não adianta você fazer tudo isso que eu disse aqui. Não adianta você ter uma mente renovada, ter pensamentos positivos, ter uma saúde emocional em dia, ter uma saúde física apurada e também caminhar num ambiente seguro, de alimentando o espírito da forma correta, se você não confessar que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Existem pessoas incríveis, com grande potencial, que se não entenderem que precisam confessar o Senhor como Salvador da vida delas, não vão caminhar, não vão progredir, não vão alcançar aquilo que o Senhor deseja para a vida delas. Se você nunca fez isso, nunca fez essa oração, entenda que a importância é reconhecer o sacrifício do Senhor na cruz por você, reconhecer que Jesus fez algo para que você tivesse uma história transformada. Não é porque você é bom, não é pelas suas qualidades, ou então não é pelos seus defeitos, mas é porque Ele te amou a ponto de dizer: vai valer a pena, vai valer a pena o sacrifício, porque eu vou mudar a história, eu vou construir um futuro, e a partir desse futuro legados serão formados, histórias serão reescritas. O novo hábito passa pelo ponto principal: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Se você nunca fez essa oração, onde você disse: Senhor, eu te aceito no meu coração, e deseja fazer agora, eu quero convidar você a levantar suas mãos, e eu quero orar com você. Se você deseja confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, entregar o seu coração para Jesus de uma vez por todas, eu queria pedir que você fique com a sua mão levantada, o mais alto que você puder, para que eu possa te enxergar. Existe alguém aqui? Se você vê alguém aí, ali tem alguém aí, né? Ali, glória a Deus pela sua vida, eu te vejo aí atrás. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Eu queria convidar você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Não precisa ficar envergonhado ou envergonhada, mas Deus deseja um encontro verdadeiro com você. Só sai do seu lugar se você deseja
entregar o coração para Jesus. Talvez você esteja farta, talvez você esteja cansada de lutar, talvez as forças não existem mais, mas o que o Senhor está te falando hoje é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo e entender que eu sou manso e humilde de coração. Esse é o Jesus que nós reconhecemos quando nós entregamos o nosso coração. Nós entendemos que Ele é bom para tirar o peso do passado, para tirar o peso das escolhas ruins, para tirar o peso das histórias mal escritas. E Ele diz que se você estiver nele, você será uma nova criatura. As coisas que você fez, terríveis, escolhas ruins, decisões inapropriadas, ficarão para trás, e tudo novo será feito, se você confessar que Ele é o seu Senhor e Salvador. Então, pela última vez, eu estou te convidando, você que nunca fez essa oração e deseja fazer, saia do seu lugar agora e nós vamos orar com você. Se você deseja entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele para que Ele faça o resto, simplesmente saia do seu lugar e vem aqui e nós vamos orar. Para vocês que estão aqui na frente, queria pedir que você coloque a mão no seu coração. Se você também está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, repita comigo, e após isso aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aí. Entre em contato conosco para que nós como igreja possamos entender como servi-los. Mas repita comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Eu confesso, Jesus, o Senhor como o meu Senhor e o meu único Salvador. Me ajuda, Espírito Santo, nessa nova caminhada. Escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelas minhas irmãs, Deus, e eu declaro sobre a vida delas, Deus, uma nova temporada, Senhor. Um novo tempo de alegria, de paz, de prosperidade, de abundância. Declaro, Deus, que a paz que excede todo entendimento guardará os corações e as suas mentes, Deus. Que elas possam entender que o Senhor está começando uma nova história, que o Senhor está escrevendo novos capítulos, e que elas não são frutos de um erro, que os erros delas, Senhor, não as qualifica, Senhor, para serem pecadoras para sempre, não as coloca nesse lugar, não as rotula, Senhor, mas a partir de hoje que elas tenham o entendimento que elas são seladas pelo Teu Espírito, e que nada mais importa, Deus, porque o Senhor é suficiente. Eu as abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria pedir que vocês duas acompanhem a equipe de consolidação. Nós vamos orar individualmente por vocês. E eu já vou encerrar, família, mas eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Uma mensagem leve, leve mesmo, vai, fala a verdade, foi na moral. Mas eu percebo que ao longo desse ano foram muitas palavras incríveis. Para vocês terem noção, eu ainda não fiz a conta de quantos cultos eu preguei ao longo de 2026, mas eu sei que só de quarta-feira foram 30 cultos. Essa semana aqui, esse é o meu 4º culto que eu prego. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que muitas vidas têm sido impactadas. Eu sei que muitas vidas têm encontrado Jesus verdadeiramente. Mas não deixe isso nas costas de um pastor apenas. Se você faz parte do time de louvor do pastor Diego e da pastora Lana, não deixe isso só nas costas deles. Se você faz parte do time do pastor Daniel e cura e libertação, não deixe apenas nas costas do pastor Daniel e da pastora Mária. Não deixe nas costas do Serginho e da Lígia, ou então de outros pastores que estão aqui. Todos nós somos chamados para influenciar as pessoas que passarão pelo nosso caminho. Sabe, Deus tem algo novo sobre a sua vida. Mude o seu hábito, renove a sua mente, para que você também alcance outras pessoas que estão fora desse lugar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse culto, por esse tempo. Damos toda a honra e toda a glória ao Senhor, Deus.
Nós pedimos que o Senhor nos conscientize de que nós precisamos cada dia mais do Senhor. O Senhor é tudo para nós, o Senhor é aquilo que nós precisamos, Pai. Peço, Deus, que o Senhor crave essa mensagem no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Deus, e que eles possam ter o desejo dessa mudança, essa mudança de mentalidade, essa mudança de hábitos, e que eles construam coisas novas a partir do dia de hoje. Eu os abençoo, peço que o Senhor dê a eles uma semana abençoada, de vitória, os guarde, e dê a eles um fim de ano, Senhor, alegre e feliz na sua presença. Em nome de Jesus nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de paz e alegre em nome de Jesus.